E aí galera, beleza? Hoje nós vamos ver a aula 7 de Física 1, Calorimetria. Para começar, nós vamos pensar o seguinte: quando nós temos aqui um corpo, esse corpo ele é constituído de moléculas e essas moléculas elas têm um grau de agitação que é o que nós denominamos por temperatura. Aí nós sabemos que essas moléculas elas podem agitar mais ou elas podem agitar menos. Para você controlar essa agitação, você precisa fornecer para esse sistema uma energia térmica que nós denominamos de calor, que nós vamos representar pela letra Q, que significa quantidade de calor. Quando você fornece calor para esse sistema, essas moléculas elas vão aumentar a sua agitação, consequentemente elas vão aumentar a sua temperatura. Nós temos duas maneiras diferentes de passar calor para um corpo. Nós temos o calor sensível, O calor sensível, ele altera a temperatura de um corpo. Vocês se lembram que calor é energia térmica, é energia em trânsito de um corpo para o outro. Então, para você fornecer calor para um corpo, você precisa ter um corpo mais quente e esse corpo mais quente vai passar calor para um corpo mais frio. Espontaneamente sempre acontece assim: um corpo quente transfere calor para um corpo frio, espontaneamente. Mais para frente nós vamos ver nas leis da termodinâmica que é possível um corpo mais frio passar calor para um corpo mais quente. Porém, esse não é um processo espontâneo, é um processo forçado. Um exemplo de mecanismo que usa esse processo forçado, que tira calor de um lugar que está frio e passa calor para um lugar que está quente, é o freezer, a geladeira, o ar-condicionado. Mas, espontaneamente, sempre vai sair o calor do quente e esse calor vai sempre para o frio, certo? Então, nós podemos falar que o calor sensível é o calor que altera a temperatura. E para alterar a temperatura do corpo, nós vamos ter que esse calor, a gente calcula ele por Q-macete, onde Q é a quantidade de calor M é a massa do corpo, o C minúsculo, ele é o calor específico, e o ΔT é a variação de temperatura. Esse calor sensível, então, que é o Q-macete, você consegue esquentar um corpo quando um corpo recebe ele. Eu quero fazer uma pausa aqui e deixar bem claro as unidades de medida, que a maioria dos alunos, quando pegam uma questão que tem que aplicar calor sensível, eles erram quanto à unidade de medida. O cargo-chefe, o cara mais importante, é o calor específico. Você pega o calor específico e analisa a unidade desse calor específico. Geralmente, esse calor específico é medido em cal por grama grau Celsius. Se o calor específico estiver em cal por grama grau Celsius, caloria por grama grau Celsius, nós vamos ter o seguinte: a quantidade de calor, que é o Q, vai sair em calorias, em cal. A massa tem que estar na unidade grama. O calor específico, a unidade dele está aqui, e o ΔT tem que estar em graus Celsius. Só que nós já vimos nas aulas passadas que o ΔT em Celsius é igual ao ΔT em Kelvin. Então, se o ΔT estiver em Celsius ou estiver em Kelvin, não
faz diferença não. Pode estar em qualquer um dos dois. Mas esse calor específico, ele também pode ser medido no sistema internacional em joule por quilograma Kelvin. Se ele estiver em joule por quilograma Kelvin, nós teremos o seguinte: a quantidade de calor, que é uma energia, vai sair em joule, a massa vai ter que estar em quilogramas e o ΔT em Kelvin. Ou em Celsius, que como nós vimos aqui, o ΔT em Celsius e Kelvin dá na mesma. Então, muita atenção para o calor específico. Isso é importantíssimo. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar para essa aula é como que a gente transforma de joule para caloria. Então, você tem que lembrar que uma caloria é igual a 4,18 joule. Na maior parte dos problemas, você vai poder arredondar, falar que uma caloria é aproximadamente 4,2 joule, que aí fica mais fácil fazer as contas. Também é muito comum você encontrar 1 quilocaloria. Lembra que o quilo é 1000. Então aqui é como se fosse 1000 calorias. 1000 calorias seria igual a 4.200 joule. Isso é muito importante para nós também. Isso tudo que eu acabei de mostrar para vocês é o calor sensível, que é o calor que faz a temperatura do corpo aumentar se ele estiver recebendo. E se o corpo estiver perdendo calor, a temperatura vai diminuir. Nós temos também uma outra forma de trocar calor, que é um calor que não altera a temperatura do corpo. Essa troca de calor simplesmente vai fazer com que o corpo mude de estado físico. Por exemplo, se o corpo está no estado sólido, você quer passar esse corpo para o estado líquido, ou está no estado líquido e você quer passar ele para o estado gasoso. Nessas transformações, nós temos o seguinte: a temperatura, quando eu falo do calor latente, a temperatura permanece constante. A temperatura não vai alterar. O que vai alterar é o estado físico. Por exemplo, você tem aqui o gelo. Esse gelo, como nós sabemos, é água no estado sólido e você quer transformar esse gelo para água. Você tem aqui gelo a 0 graus Celsius e vai transformar para água a 0 graus Celsius. Você pode perceber que a temperatura do gelo e a temperatura da água é a mesma. Você precisa fornecer calor para esse gelo. E esse calor que você vai fornecer para o gelo simplesmente vai dar a energia que as moléculas precisam para se distanciar, no caso aqui da água, para quebrar as pontes de hidrogênio e fazer com que ela passe para o estado líquido. Então é uma quantidade de calor somente para mudar de estado físico. E esse calor a gente calcula por Qmole, que é a quantidade de calor, M é a massa do corpo e o L é o latente. Se for passando de sólido para líquido, é o latente de fusão. Se for passando de líquido para gasoso, é o latente de vaporização. E pode ter um processo contrário também. Se tiver no estado gasoso e for passar para o estado líquido, você tem um latente de condensação. Só que quando vai condensar, ele perde calor. E toda vez que um corpo perde calor, a quantidade de calor ela é negativa. Quantidade de calor negativa indica para nós que o corpo está perdendo calor. Como eu falei para vocês no calor específico, que você tinha que ficar atento ao calor específico, aqui você tem que ficar atento ao latente. A unidade dele é muito importante para nós. Esse latente, ele vai ser medido em calorias por grama.
Por exemplo, o latente de fusão do gelo, ele é 80 calorias por grama. Vamos entender o que isso quer dizer? Quer dizer que para você derreter 1 grama de gelo, você precisa fornecer para esse gelo uma energia de 80 calorias, certo? E se fosse para fazer a água virar gelo, seria 80 calorias por grama, só que como é água virando gelo, precisa perder calor. E como perde calor, em vez de ser mais 80, seria menos 80. Nós temos o latente de vaporização da água. O latente de vaporização da água é de 540 calorias por grama. O que isso indica para mim? Indica que eu preciso de 540 calorias de calor entrando no corpo para fazer 1 grama desse corpo, dessa água, virar vapor. Se fosse o latente de condensação, para fazer o gasoso virar líquido, eu também teria que precisar de 540 calorias por grama. Só que em vez de ser positivo, seria negativo, porque estaria perdendo calor. Então, quantidade de calor medida em caloria, massa em grama, o latente sai em calorias por grama. Uma outra coisa que a gente usa muito nessa parte da matéria de calorimetria é um conceito chamado capacidade térmica. E esse conceito chamado capacidade térmica indica para nós assim, eu vou representar ele por C maiúsculo, esse C vai representar capacidade térmica, e essa capacidade térmica vai ser a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Vamos entender as unidades de medida aqui, que fica mais fácil para a gente compreender esse conceito. Quantidade de calor é medida em calorias. ΔT é medida em graus Celsius. Então, o que seria a capacidade térmica num corpo? Quantas calorias eu preciso fornecer para esse corpo para alterar a temperatura dele em 1 grau Celsius? Então, é como se fosse assim. Você tem um determinado recipiente. Esse recipiente está cheio de uma substância. Aí eu viro e falo para você assim, ó. A capacidade térmica desse recipiente com a substância dentro é de 70 calorias por grau Celsius. Quer dizer que eu estou falando para você que a cada 70 calorias que esse recipiente receber, a temperatura dele vai alterar 1 grau Celsius. Se ele receber 70 calorias, aumenta 1 grau Celsius. E se ele perder 70 calorias, diminui 1 grau Celsius. Pode estar também na unidade medida no sistema internacional, que seria o Joule por Kelvin. A interpretação é a mesma. Seria quantos joules que ele precisa para alterar em 1 Kelvin a temperatura. Vamos fazer uma manipulação aqui bem rápida. Quantidade de calor. Você acabou de ver que ela pode ser calculada por que macete? MC ΔT. Dividido por ΔT. ΔT em cima, ΔT embaixo, a gente corta. A capacidade térmica pode ser medida multiplicando a massa pelo calor específico. E aqui a gente tem uma interpretação bem legal também. A capacidade térmica, ela depende da substância e da massa dessa substância que tem no recipiente. Então, a diferença básica da capacidade térmica para o calor específico é que o calor específico sempre faz relação com 1 grama ou com 1 quilograma de uma determinada substância. A capacidade térmica, não. A capacidade térmica ela faz relação com toda a massa dessa substância. Então ela faz relação com o corpo inteiro. Um outro conceito que a gente usa muito é o equivalente em água. O que seria o equivalente em água? O equivalente em água vocês podem acompanhar na página 8 da apostila do SAS de Física 1,
O equivalente em água é quando você vira e fala que a capacidade térmica de um corpo ela é igual à capacidade térmica da água. Quer dizer que aquele determinado corpo ele precisa da mesma quantidade de calor para alterar a temperatura que a água. Como assim? Vamos traduzir. Como que eu calculo a capacidade térmica de um corpo? É só pegar a massa do corpo e multiplicar pelo calor específico do corpo. E a da água, como que eu calculo? Eu pego a massa da água e multiplico pelo calor específico da água. Geralmente na questão, você vai ter a massa do corpo, isso aqui já te dá. Você vai ter o calor específico do corpo e você sabe de cor o calor específico da água. Para quem não lembra, o calor específico da água, ele vale 1 cal por grau Celsius, certo? Então, você vai descobrir a massa da água. Como assim? Vamos entender melhor isso aqui. Eu viro e falo para você assim, que eu tenho 80 gramas de alumínio. A massa do corpo, 80 gramas, você vai olhar uma tabela ou exercício vai te dar o calor específico do alumínio, o calor específico da água você sabe de cor, você vai descobrir a massa da água que equivale a esquentar aquele alumínio. Então é como se fosse assim. Você vai comparar, esquentar 80 gramas de alumínio é a mesma coisa que esquentar quantas gramas de água? Então, por que a gente compara com a água? A água é uma substância muito comum e de fácil acesso, então ela é uma boa substância para a gente comparar. Geralmente a gente fala equivalente em água, por a água ser uma substância padrão de comparação. Então, se eu tenho 80 gramas de alumínio, e eu vou esquentar essas 80 gramas de alumínio, seria a mesma coisa de esquentar quantas gramas de água? Isso seria o equivalente em água.